Estes são os últimos ritos do faraó Ramsés o Grande, o maior governador do Antigo Egito. Na busca de uma vida inteira pela imortalidade, esta é a última cerimónia. Um ritual para a eternidade. Durante 70 dias desde a sua morte, o faraó foi preparado para a vida eterna pelo sacerdote de Anubis, o embalsamador real, o guardador de mistérios. O seu corpo foi limpo, purificado e seco. Amuletos sagrados, selados com mel e resina derretida, vão protegê-lo na sua viagem para uma próxima vida. Cada ação expressa as crenças e os sonhos do povo egípcio. Estão em causa os próprios pilares da vida egípcia. A preservação bem-sucedida do corpo é a chave para a imortalidade. Se a sua múmia permanecer intacta e o seu nome for lembrado, então Ramsés nunca morrerá. A urna do rei está fechada. Permanecerá selada? Viverá Ramsés para todo o sempre? Egito, em busca da imortalidade. A civilização do Antigo Egito existiu durante mais de 3.500 anos. Uma das mais duradouras culturas de todos os tempos. No entanto, o seu povo queria ir mais além. Queria viver para sempre. E mais do que qualquer outro egípcio, o faraó desejava ardentemente a imortalidade. Os seus templos notáveis e os seus monumentos serviam para proteger o rei após a sua morte. Contudo, em todas as terras do Antigo Egito, desde o mar Mediterrâneo até ao sul da Núbia, apenas uma múmia real não foi perturbada até aos tempos modernos. Aqui, bem a sul das pirâmides, no Vale dos Reis, foi descoberto o túmulo que maravilhou o mundo. Era o ano de 1922. A arqueologia chegou ao Egito como um exército invasor. Hostes de europeus varreram o deserto na busca do tesouro mais cobiçado de todos, um túmulo real selado. Howard Carter, um egiptólogo experiente, passou anos à procura de um faraó menor. O governante pouco conhecido chamava-se Tutankhamon. Ele já não era ninguém. Já lá estava há 10 anos e o dinheiro estava a acabar. Ele era um romântico. Tem que ser para se ficar no Egito tanto tempo. Ele sempre soube que o rei Tutankhamon estava lá. A sorte chegou a Carter no primeiro dos dias da sua sexta expedição. Descobriu indicações de uma cripta enterrada por debaixo do túmulo de outro faraó. Um acidente do destino que a tinha vindo a manter escondida de caçadores de túmulos durante séculos. Ao cabo de tantos anos no deserto, a única coisa que estava entre Carter e a descoberta de uma vida era um muro revestido a gesso com mais de 3.000 anos.
Carter não estava disposto a que os melhores aspectos da lei o abrandassem. Sem a autorização necessária das autoridades egípcias, começou a perfurar o muro. Eles não disseram a ninguém, sabe? E então ele abre aquilo e de repente vem uma brisa de ar antigo com um cheiro de todas as coisas que estavam lá dentro. Não se pode imaginar um momento mais empolgante na história da arqueologia. Consigo imaginar o sentimento. A primeira coisa que viram foram estes enormes tronos cerimoniais, um com a forma de um touro e o outro de um tigre, com embutidos de vidro azul ainda intactos. Nunca ninguém tinha visto nada assim, nem em relevos, nem em pinturas, nada, nunca. Quando Tutankhamon se preparou para a eternidade, trouxe consigo todos os confortos de sua casa. Cestos e potes, brinquedos e utensílios de cozinha, comida e armas, e até modelos de escravos em barro para o servirem na morte, tal como o serviram em vida. Tudo o que é útil aqui nesta vida seria de certo útil também na próxima. Mas sobre o rei em si muito pouco se sabe. Apenas que tinha entre os 18 e os 19 anos quando morreu e que tinha uma mulher muito jovem. Até as múmias de 2 bebés, também encontradas na cripta, se tornam órfãs no mistério que envolve a vida do jovem faraó. Uma coisa só era clara. O túmulo de Tutankhamon foi desenhado como um portal para a eternidade. Um armazém de artefactos sagrados e mágicos para a sua viagem depois da morte. Havia armas das quais ninguém conhecia a existência, havia arcos, havia um pedaço de aço no seu coração, no sítio mais precioso, no nível mais profundo do rei Tutankhamon, encontraram um pedaço de aço, uma miniatura de uma faca em aço, que passou a valer mais do que todo o ouro que encontraram. Foi num grande altar fechado que foram encontrados os mais magníficos tesouros e a múmia de Tutankhamon. O mais interior dos 4 caixões ornamentais era de ouro maciço. Ainda assim não seria suficiente para assegurar o lugar de Tutankhamon na eternidade. A sua múmia ficou desfeita logo que Carter a desembrulhou na procura das joias do rei. Infelizmente, Tutankhamon não viria a ser recordado como faraó, nem como um homem, mas sim como um tesouro. Para eles foi como encontrar o pote de ouro no fim do arco-íris. Mas o que iriam encontrar eles não sabiam. Tornou-se um grande acontecimento mediático. Provavelmente um dos primeiros acontecimentos mediáticos do século XX. No Grande Egito, nas proximidades da misteriosa Esfinge e das poderosas pirâmides, sentinelas solitárias do Grande Deserto, uma expedição arqueológica britânica liderada por um homem chamado Howard Carter descobriu um túmulo de um antigo rei. Era uma história em peras, quer dizer, era muito interessante. Nenhum outro tesouro, encontrado antes ou depois, se compara com os achados de Carter.
Uma vez mais voltamos a sentir que isto foi feito para seres humanos e eles usavam-no. Os pequenos brinquedos tinham marcas que mostravam terem sido usados pelo rei Tutancâmon quando era criança. As armas tinham sido usadas. Algumas setas estavam com pequenas moças de serem usadas em treino. Isto é, no meu entender, a humanidade palpável. Quando vemos os retratos, quando vemos o rei Tutancâmon no trono, com a sua rainha da mesma idade que ele, 13 ou 14 anos, vemos que se estão a divertir, que se amam. Ela está a tocar-lhe de uma forma extremamente carinhosa. Em vida, Tutancâmon governou todo o Egito. Na morte, aspirava a ter uma vida eterna com tanta abundância quanto a do reino que deixara para trás. Como qualquer egípcio antigo, Tutancâmon acreditava que a morte era uma viagem que atravessava o Nilo, a passagem do mundo dos vivos, na margem leste, para a vida eterna, na margem ocidental do rio. O Nilo era a alma do Egito, a ligação sagrada entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Os egípcios viviam na margem leste, mas sendo um faraó enterrado numa pirâmide ou um comum enterrado na areia, a esperança era sempre de se ser enterrado na margem ocidental do Nilo. Com os seus ritmos constantes e fiáveis, o rio era a base da crença egípcia numa passagem desta vida para outra. De uma margem para outra. A passagem para a eternidade. O Nilo era o sangue que alimentava o Egito. A água que vem até às margens é vermelha. Vermelha, é fértil, é da lama que vai alimentar a terra do Egito. O mais velho mito do Antigo Egito, a história da criação, passava-se no meio das águas correntes do Nilo. No início existia o grande deus Horus, o deus falcão, que traz o poder aos faraós. Horus é o deus dos céus, mas confia o poder sobre as gentes e as terras aos faraós. Nas paredes do templo, os fiéis comemoram o poder do Nilo, fonte de toda a vida e o caminho para a imortalidade. As águas do Nilo, o elo sagrado entre os faraós e o seu povo, desde o momento da criação até aos dias de hoje. Se for a qualquer aldeia no Alto Egito, vai notar as semelhanças entre o antigo e o moderno. Existe uma continuação entre o passado e o presente. Representações em túmulos, enterradas com múmias de proprietários de terra abastados, demonstram detalhes do funcionamento de uma quinta egípcia. É um raro vislumbre da textura da vida de há 4.000 anos atrás. Mas as vidas do agricultor e do faraó pouco tinham em comum para além do desejo da eternidade. E nenhum elemento as separava tanto como a pedra.
A pedra era a palpabilidade do poder de todos os faraós e a sua maior arma contra o tempo. A urgente missão de cada novo rei era a de assegurar as pedreiras que iriam providenciar um material bruto para os monumentos do seu reino. Este obelisco teria sido o mais alto do mundo antigo, mas uma falha no granito causou o seu desmoronamento mesmo antes de estar acabado. Como as suas 1.200 toneladas foram transportadas e levadas para o lugar devido, permanece um mistério. No Antigo Egito, a pedra era o passaporte para a imortalidade. Era a pedra que assegurava que o nome do rei seria lembrado e garantia a sua imortalidade. E houve um faraó que superou todos os outros nos seus esforços para ser lembrado. O seu nome era Ramsés o Grande. O maior construtor da história do Egito, Ramsés governou até ao seu 90º ano de vida. O seu harém estava repleto de rainhas, esposas menores e concubinas e incluía 3 filhas e uma irmã. Teve ao todo mais de 90 filhos. Mas o seu maior legado foi deixado em pedra. Tal como um grande general que motiva as suas tropas para a guerra, as palavras inspiradoras de Ramsés eram dirigidas aos seus construtores. Meus trabalhadores escolhidos, homens dotados, repletos de perícia, moldadores da preciosa pedra, eu sou o vosso protetor. Os celeiros estão cheios de cereais para todos. Ninguém precisará de passar a noite com fome. Mas até os monumentos de pedra de Ramsés iriam perder a luta contra o seu maior inimigo, o tempo. Do outro lado do rio, em Luxor, no templo construído para preservar a memória de Ramsés, está a sua estátua caída. Com as feições apagadas, a sua cabeça repousa aos pés de figuras divinas que não puderam proteger o legado do maior rei do Egito. O templo, onde o nome de Ramsés deveria viver para sempre, está agora vazio. O que terá acontecido aos tesouros de Ramsés? Onde estão os seus bens monumentais? Onde está a sua máscara dourada? Apenas isto sobreviveu. Esta é a múmia nua do que já foi o grande Ramsés. O seu corpo é o testemunho de um destino que o maior governante do Egito nunca poderia ter previsto. Chegado o ano de 550 d.C., a idade dourada da civilização egípcia já tinha passado. O Império Romano governava agora o Egito. Com os romanos veio o cristianismo. A fé antiga na reencarnação e na imortalidade foi banida. Mesmo assim, restava ainda um último bastião do conhecimento ancestral e das crenças antigas. Esse reduto oculto era o Templo de Philae. Dentro destas paredes, sacerdotes mantinham a antiga crença viva. Ainda se rezava à deusa Ísis, mãe de Horus, o deus falcão, e ainda se praticavam rituais que prometiam a imortalidade. Apenas no templo de Philae eram respeitados e mantidos os mistérios dos deuses antigos. E apenas esses sacerdotes conseguiam ainda ler as escrituras antigas, os hieróglifos cravados nas paredes.
Eventualmente, este último reduto da civilização egípcia viria a ser atacado. Um levantamento de cristãos zelosos mostrava a sua fúria contra a adoração de deuses pagãos, atacando os sacerdotes, quebrando a última ligação viva aos faraós. Os sacerdotes foram mortos e esquartejados, levando consigo os segredos dos hieróglifos. Os sonhos do Egito estavam destruídos. Os segredos divinos dos faraós adormecidos e a sua sagrada busca da imortalidade, perdidos, talvez para sempre, sob as areias errantes. O silêncio durou 1300 anos. Até que então, um outro invasor chegou. Em 1798, Napoleão Bonaparte trouxe os seus exércitos até ao Egito, à procura de aumentar um império e o conhecimento. Com os seus soldados veio um grupo único de cientistas e artistas para estudar e arquivar o pouco que restava do antigo Egito. Ao fim de um ano de ocupação francesa, alguns soldados que demoliam uma parede fizeram uma descoberta notável. Depararam-se com uma das mais significativas descobertas arqueológicas de todos os tempos: a Pedra da Roseta. A Pedra de Roseta é um daqueles maravilhosos acidentes de sorte arqueológica que mudam a história. Sem acidentes, a arqueologia nunca teria existido. Todas as grandes descobertas arqueológicas foram feitas por acidente. Literalmente, no momento em que a pedra chegou ao Instituto Francês no Cairo, os especialistas reconheceram que esta seria a forma que possibilitaria decifrar hieroglifos, porque havia grego na pedra. O grego era a chave, pois por cima do grego está a mesma mensagem escrita nos esquecidos hieróglifos do Antigo Egito. Sendo o grego conhecido pelos académicos, aqui estava a chave para descodificar a linguagem dos faraós. Então, milhares de anos de escrita egípcia podiam ser traduzidos. Depois de séculos de silêncio, as vozes egípcias podiam ser de novo ouvidas. Em relação a qualquer tipo de inundação nas nossas terras, sois vós que cultivais e sois vós que sois responsáveis. Trabalhai empenhadamente e tende cuidado. Se as minhas terras tiverem inundações, pobres de vós. Cartas de Ekanakte. Havendo uma ferida na têmpora, deve tratar-se com um pedaço de carne fresca no primeiro dia. Nos dias subsequentes e até à sua recuperação, com gordura e mel. Os papiros cirúrgicos. O som da vossa voz é doce, pleno como o sabor do vinho quente. E eu, rapariga embriagada num enleio de flores, vivo cativa do seu chamamento. Poema de amor do ano 1300 a.C. A descoberta da Pedra da Roseta, conjuntamente com as pinturas feitas pelos artistas de Napoleão, abriram ao Ocidente uma janela para a terra mágica dos faraós. Reis que construíram magníficos monumentos e que se dizia terem aprendido o segredo da vida eterna. E o mundo apaixonou-se pelo Egito. A partir de então, turistas e místicos, caçadores de tesouros e arqueólogos
Todos desciam o Vale do Nilo. Os colossos não têm nada de colosso, antes pelo contrário, são até muito discretos em toda a sua postura. Parece que eles são as pessoas normais e nós é que somos os anões. Florence Nightingale, 1849. As proporções dos templos lembram um gigante enterrado até à cintura. É arrebatador quando a estatura pequeníssima de um homem é comparada com aquelas cabeças e aqueles ombros. Estamos espantados. Jean-Jacques Ampère, 1868. Quem poderá dizer que não é um passatempo vigoroso, estimulante, lacerante, que prende os músculos, parte os ossos, perfeitamente doloroso e exaustivo subir as pirâmides? Mark Twain, 1869. Mas de todas as maravilhas do Egito, uma captou a imaginação do mundo como nenhuma outra coisa na história da humanidade. No deserto da planície de Gizé, sobreviveram estoicamente aos ventos circundantes e às areias esmagadoras durante cerca de 5.000 anos para definirem esta sociedade que sonhava com a imortalidade. As pirâmides pareciam ter derrotado o próprio tempo. O mais reconhecido símbolo mundial da glória do Antigo Egito. Construídas como túmulos, mais tarde esventradas, pilhadas e desafiadas pelos séculos, mesmo assim resistiram. A pirâmide de Quéops foi construída com mais de 2.300.000 blocos de pedra calcária, pesando cada bloco entre 2 e 15 toneladas. A sua base é um quadrado quase perfeito. Com os seus 146 metros de altura, poderia albergar o equivalente a 872 aviões comerciais. E ainda hoje, o mistério permanece. De onde veio a tecnologia necessária? Como terão sido capazes de transportar uma tão extensa quantidade de pedra antes da roda ser inventada? E provavelmente o mais intrigante de tudo, como terá alguém conseguido imaginar que tudo isto fosse possível? Estruturas de pedra eternas, as maiores da Terra, quando nunca algo nem com uma fração do seu tamanho tinha sido construído. A resposta reside 14 km a sul, com os antigos túmulos reais de Saqqara e a pirâmide do rei Djoser, o primeiro edifício de pedra em toda a história do mundo. Esta foi a experiência que mostrou ser possível a construção das grandes pirâmides. Nada no mundo se igualava, e era tal o feito de engenharia que o seu arquiteto, Imhotep, foi proclamado um deus. Originalmente desenhou um túmulo baixo chamado mastaba, mas como não ficou satisfeito, adicionou uma camada, e depois outra, e depois outra e outra, como que a construir degraus em direção ao céu. Também desenhou túneis debaixo da terra, criando um labirinto de câmaras, galerias e corredores, pensados para manter o verdadeiro local de repouso do rei em segredo e para proteger a múmia real dos assaltantes de túmulos. Escuras passagens que nos fazem perder a cada curva, em todos os detalhes, a obra de Imhotep é ainda hoje arrebatadora. Nunca foi dada ao público qualquer explicação científica de como as pirâmides foram construídas. Eles não deixaram nem um rolo de papiro, nem uma descrição numa pedra de como o fizeram. Hoje em dia é necessário um motor a gasóleo de 350 cavalos e um elevador hidráulico para levantar este bloco de granito de 7 toneladas. Muitos dos blocos que constituem as pirâmides pesam mais do dobro.
Embora nunca tenha sido encontrada qualquer descrição apontando para como estes enormes monumentos de pedra foram construídos, este desenho, encontrado num túmulo, contém pistas bastante elucidativas. Mostra como eram necessários 160 trabalhadores para mover uma única estátua. Quantos mais seriam necessários para construir uma pirâmide? Muitos acreditam que as pedras eram transportadas sobre enormes trenós de madeira por caminhos de lama. Outros pensam que seriam usados troncos rolantes ou até mesmo canais abertos desde o Nilo, através dos quais as pedras flutuavam sobre as jangadas. Muito provavelmente, rampas seriam utilizadas para elevar os blocos até ao seu lugar. Mas como conseguiram construir em tal escala e com tão assustadora precisão, é a grande maravilha desta maravilha do mundo. As pirâmides foram construídas para albergar os faraós para a eternidade, mas as pedras não cumpriram o seu papel. O túmulo tornou-se um farol, atraindo tanto os ladrões quanto os que repelia, e o Egito tornou-se uma terra invadida por caçadores de tesouros. Não havia meio de travar a pilhagem e a libertinagem que se anteviam. O túmulo de um faraó era desenhado para proteger o seu tesouro e assegurar à sua múmia uma passagem segura para a eternidade. Mas o perfume de um tesouro real era irresistível. Apesar de todos os esforços dos arquitetos reais, os túmulos eram violados. As grandes paredes de pedra não conseguiam proteger os reis da ganância existente no coração dos homens. Os intrusos poderiam ser simples ladrões, membros do sacerdócio real ou até os próprios construtores do edifício em si. Documentos de julgamentos encontrados em papiros antigos demonstram a sua ganância. Entramos e encontramos o faraó deitado ao fundo do túmulo. Levámos todas as suas posses de ouro, prata e bronze e dividimos-las entre nós. Amun-Panafer de Karnak, pedreiro do templo. E os roubos continuaram através dos séculos. Na pilhagem descontrolada do século XIX, nada era sagrado. Uma cabeça gigante de Ramsés foi arrastada pelo deserto e levada para o Museu Britânico. Encontrei-a junto dos restos do seu corpo. Aparentemente sorria para mim por pensar que ia ser levada para a Inglaterra. Giovanni Belzoni, 1880. Até mesmo um homem das ciências, como o arqueólogo francês Auguste Mariette, deixou um rastro de destruição na sua esteira. Mariette, um académico brilhante, descobriu o túmulo perdido de um culto que adorava animais sagrados há 3.000 anos atrás. Nas profundezas debaixo do chão, em Sakura, um labirinto de catacumbas continha enormes caixões de pedra que outrora albergavam múmias de touros adultos. Cada uma das urnas de granito pesava 80 toneladas. E, no entanto, também tinham sido assaltadas. As tampas teriam sido abertas por uma força que Mariette não conseguia compreender. Apenas um sarcófago ficara por abrir. Mas Mariette e os seus homens vinham bem preparados.
Mariette era um produto do seu tempo, tão sedento de tesouros como de conhecimento, sem qualquer pudor, indiferente à profanação que estava a cometer nos túmulos sagrados. Na altura de pilhagens desenfreadas, o pensamento era: bem, vamos levar as coisas maiores que encontrarmos, e usavam dinamite para tirar o que queriam e deixavam cair as coisas no Nilo quando as roldanas não funcionavam. Todo o tipo de caos. Eles punham a dinamite encostada a uma pirâmide e... pum! Só para ver o que lá poderia estar. Estaria ao pé de uma câmara funerária e coisas desse género. Apesar dos esforços das autoridades egípcias, as escavações ilícitas continuavam. Os mais persistentes transgressores viviam aqui, em Kurna, a aldeia dos ladrões. Geração após geração, negociantes sem escrúpulos vinham de várias partes do mundo até Kurna para comprar peças do passado egípcio. Um crescente mercado negro floresceu nestas ruas estreitas. Em Kurna, a venda de tesouros antigos tornou-se um modo de vida. Enquanto jovem, Hussein Abud el-Rasul escavava frequentemente em busca de objetos ilícitos. Kurua está construída por cima de muitos artefactos e antiguidades. Ninguém sabe ao certo o que está enterrado aqui por baixo. Existem centenas de túmulos por abrir e por descobrir. Mas todos os aldeãos compreendem o valor daquilo que está debaixo dos seus pés. E quando encontra alguma coisa que pode vender, vende. A localidade foi construída por cima de um antigo cemitério. Existem rumores sobre túneis escavados por ladrões, mas o mais provável é que fossem as campas há muito roubadas de nobres menores e até de gente comum. A aldeia dos ladrões mereceu a sua reputação, mas os piores roubos não foram feitos por amadores. Isto é roubo com pedigree. Roubo em nome da arte e da ciência. Roubo para encher museus nacionais por todo o mundo. Bem, os conservadores dos museus são treinados para adquirir. Eles fazem três coisas: adquirem, exibem e publicam. E a parte mais aliciante é adquirir. E o ressentimento das pessoas que vivem nestes países que estão a ser pilhados chega finalmente ao ponto em que tem que ser levado a sério pelos poderes industriais. Quem são estes tipos que vêm cá buscar coisas? Nós não queremos mais deste roubo. E vocês é que são os académicos. Vocês que são os conservadores. São vocês que os estão a encorajar. Estão a contribuir para um comportamento criminoso ao dizerem que compram tudo. Não se consegue apanhar um indivíduo que rouba e foge. Mas podemos muito bem apanhar aqueles que dizem: esta é a minha nova aquisição, e a põem num pedestal em Nova Iorque, ou Berlim, ou noutro sítio qualquer. É uma vergonha. Sabe, a civilização egípcia não pertence apenas ao Egito. Pertence a todos, de todo o mundo. Nós, como egípcios, somos guardiões desta civilização. E é por isso que nós, egípcios, americanos, europeus, temos de cooperar para travar este crime. Proteger a abastada herança deste país é hoje o trabalho da Polícia de Antiguidades do Egito. Do seu quartel-general no Cairo, o coronel MacLeod lidera uma equipa de hábeis investigadores, provavelmente a melhor do mundo no seu ramo. Qualquer roubo, grande ou pequeno, constitui uma ameaça para a nossa cultura e herança. É uma grande responsabilidade. Não estamos só a lutar contra o crime, estamos a proteger o nosso passado. Eu adoro esta cultura. Quando seguro uma estátua nas minhas mãos, estou a segurar um pedaço da minha herança. Sinto a continuidade entre o passado e o presente. Apesar dos grandes esforços da Polícia de Antiguidades, os roubos continuam. Em 1992, um templo isolado foi penetrado por um grupo de ladrões audaciosos. O seu alvo
era uma das mais importantes e imponentes relíquias do templo. Recebemos uma notificação do roubo de uma cabeça de uma estátua enorme na zona a 160 km a oeste de Assuão, praticamente no meio do deserto e muito difícil de alcançar. Esta era uma peça de enorme importância, pois era a estátua de Ramsés o Grande. Em casos como este, no departamento, independentemente da hierarquia, toda a gente se junta para resolver o roubo e devolver os artefactos ao seu local. A equipa do Coronel MacLeod eventualmente capturou os ladrões e recuperou a peça roubada. Mas os estragos já tinham sido feitos. Contudo, não seria a pedra, mas sim as múmias dos grandes governadores do Antigo Egito que viriam a sofrer a maior das profanações. Os faraós nunca foram deixados em paz. O destino desta múmia não é fora do comum, apenas a sua origem o é. Esta é a múmia de Tutankhamon. Ao longo dos anos ele foi rudemente tratado, mas muitas múmias sofrem indignidades ainda piores. Durante séculos foram objeto de rituais e crenças bizarras. Na Idade Média, considerava-se que uma múmia egípcia triturada era um afrodisíaco poderoso. O rei de França usava uma bolsa de cabedal no seu cinto com múmia triturada. Era um mercado em ascensão denominado de múmia e desenvolveu-se por toda a Europa. E houve inúmeras festas no final dos anos 80 e início dos anos 90 em que a atração principal era o desembrulhar de uma múmia. Grupos de doutores e cientistas juntavam-se em pequenas festas e faziam o desembrulhar oficial da múmia. Colecionar múmias tornou-se um grande negócio. Ao longo de mais de 1000 anos, seres humanos foram tratados como objetos de exibição, singularidades históricas e adereços de ilusionistas baratos. Mas uma outra descoberta da sorte, há mais de um século atrás, iria mudar para sempre a forma como as múmias eram tratadas. Ironicamente, a estonteante descoberta teve lugar mesmo acima da aldeia de Kurna, a aldeia dos ladrões. Aqui, numa gruta, estavam as urnas de 32 reis e rainhas, incluindo a múmia de Ramsés o Grande. Há 3000 anos atrás, os seus sacerdotes reais cuidadosamente identificaram cada um dos governantes, escondendo-os em seguida nesta câmara secreta. Para sua proteção, as autoridades egípcias retiraram as múmias dos seus túmulos. E esta coleção de antigos governantes formou uma procissão funerária única na história do homem. Ao longo do Nilo, os egípcios juntaram-se para prestarem homenagem, enquanto a caravana fazia a sua última viagem para norte até ao Cairo. Hoje, um século depois, Ramsés e todas as outras múmias reais repousam numa galeria no piso superior do Museu do Cairo. Um esforço único de conservação está em curso para preservar os antigos faraós, para terminar a tarefa que os seus sacerdotes começaram. Mas agora, cientistas tomaram o lugar dos homens de fé
como protetores derradeiros das múmias reais. O Dr. Nasri Iskander está a mover um grande rei de outrora para um estranho local de repouso. Aço e vidro substituíram a pedra e as joias do seu túmulo original. A redoma ficará cheia de um gás inerte que reduzirá danos futuros que possam afetar a múmia. Ao terminar uma viagem que começou no século XII a.C., esta múmia real repousará em paz, protegida por tecnologia do século XX. Esta é a melhor forma. Simula a atmosfera do interior do próprio túmulo em permanência. Cada vez que o vejo, sinto algo profundo e olhamos para aquele homem cara a cara. É um momento inesquecível. É difícil explicar este tipo de coisa, mas sinto-me parte disto. É a nossa história e agora é a história do mundo. Talvez seja que o que torna o Egito tão misterioso e majestoso advenha do facto de que os vestígios das gentes humildes nunca desapareceram, apagados pela passagem do tempo. O que todos vemos é o exotismo, as construções monumentais e os tesouros reais de estonteante e inspiradora beleza. O que sobrevive são os fabulosos feitos de sacerdotes e magos, os locais de repouso de rainhas e reis. Mas o que na verdade mais nos impressiona são as múmias. As faces preservadas de homens e mulheres que viveram vidas de abundância e que morreram na esperança de que as suas vidas perfeitas ao longo do Nilo nunca realmente acabassem. Aqui, agora, estão mais perto da eternidade do que nunca. Versão portuguesa, Lab Filmes.